Mateus 5, versículos 33 a 37. Diz assim, meus irmãos, essa passagem: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Meus irmãos, há algumas passagens bíblicas que, em virtude da dificuldade para a sua compreensão, da sua aparente dificuldade, ou da natureza mesmo do seu conteúdo, dificilmente são escolhidas para serem textos a serem pregados. E uma das vantagens da pregação expositiva, sequencial, é exatamente esta: nós não escolhemos as passagens para pregar, mas somos forçados a considerar todo o conselho de Deus, cada sessão, cada porção da palavra de Deus, na plena certeza e convicção de que toda ela é perfeita, ela é boa, toda ela é relevante, é útil para nós, supre as nossas necessidades. E esse tipo de exposição bíblica tem esse benefício. Nós somos praticamente forçados a considerar todo o conselho de Deus conforme ele se apresenta na sua palavra. No caso da passagem que nós acabamos de ler, versículos 33 a 37 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em comparação com os outros exemplos que Jesus forneceu para ilustrar a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus, parece uma passagem comparativamente menos significativa e menos relevantes para alguns atualmente. Afinal de contas, não estamos falando aqui, o Senhor Jesus não fala aqui de homicídio, não fala aqui do adultério, não fala aqui do divórcio, problemas reais e seríssimos e prementes em nossos dias. E, na realidade, uma das características da sociedade moderna é exatamente a irreverência religiosa, a leviandade com que menciona o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a leviandade dos seus juramentos, nas suas promessas. Essas são coisas que os irmãos vão de convir que caracterizam a nossa sociedade secularizada, contemporânea. Os irmãos certamente sabem como o nome de Deus é mencionado de maneira vã, aqui por aquelas pessoas ao nosso derredor, ou na televisão. Os irmãos ouvem com muita frequência o nome santo de Deus ser frequentemente mencionado de maneira absolutamente sem sentido, absolutamente fora de propósito, de maneira muito irrelevante. Frequentemente os irmãos ouvem expressões tais como Jesus
como se fosse uma interjeição, e meu Deus e coisa semelhante. E penso até que nós, até certo ponto, como fruto da nossa cultura, nesse sentido, aqui e ali nos flagramos mencionando o nome santo de Deus em vão. E aqui e ali os irmãos ouvem também com muita frequência juramentos absolutamente despropositados. Certamente com frequência os irmãos ouvem expressões assim: não, eu juro por Deus isso, aquilo outro, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Coisas irrelevantes, coisas pequenas, coisas sem significado, e o nome de Deus é mencionado e chamado como testemunha desses juramentos. Eu lembro, os irmãos, que longe de ser uma passagem irrelevante, longe de ser um assunto irrelevante, o nosso tema de hoje à noite é muito importante. Na realidade, ele está diretamente relacionado ao terceiro mandamento, que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu chamo a atenção dos irmãos para a advertência anexa a este mandamento, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, longe de ser uma passagem irrelevante, na realidade é um texto significativo para a nossa época, marcada por essa tremenda irreverência religiosa para com Deus e o seu nome que o representa, e especialmente também diante dessa relação com o terceiro mandamento, quando somos advertidos dentre os 4 mandamentos que tratam da nossa relação vertical com Deus, a não tomar o nome do nosso Deus em vão. E ainda admoestado, no sentido de que aquele que toma que o Senhor Deus não terá por inocente, não considerará falta de pequena importância, pecado pouco significativo, o tomar o nome de Deus em vão. Na realidade, o assunto abordado por Jesus nessa passagem que consideramos tem a ver com a confiabilidade das nossas palavras, com a veracidade daquilo que nós dizemos, com a confiabilidade nas relações humanas, no que diz respeito à lealdade e à veracidade e à fidelidade. Lembra, irmãos, que estamos ainda considerando o Sermão do Monte? Ainda não, na realidade nós estamos no primeiro capítulo, dos 3 capítulos que constituem esse grande sermão do nosso Senhor, e que estamos considerando agora a 4ª ilustração que Jesus oferece acerca da justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Isto é, de como nós, como cidadãos do reino, devemos nos conduzir, a conduta cristã, como ela deve ser, e Jesus trata disso contrastando a justiça do crente, a justiça do cidadão do reino, com a justiça hipócrita, superficial, formal, externa, daquela classe de pessoas que era considerada, aquelas classes de pessoas, os escribas e fariseus, que eram consideradas altamente religiosas no meio do povo de Israel, os escribas e os fariseus. Então, na realidade, estamos considerando esse assunto, isto é, os contrastes que Jesus apresenta, as ilustrações que ele oferece, para deixar claro para nós a natureza da
santidade do crente, a natureza da nossa, como deve ser a nossa conduta nessa vida, em relação a tudo, mas ele toma alguns aspectos para ilustrar como os escribas e fariseus deturpavam o ensino da palavra de Deus, as demandas, as exigências da lei de Deus. E Jesus, então, ao abordar cada uma desses ensinos dos fariseus, dos escribas e dos fariseus, das tradições antigas do ensino judaico, ele traz à tona a verdadeira intenção da lei de Deus, do ensino de Moisés, do ensino da palavra de Deus, aprofundando esses ensinos e chamando a nossa atenção para como de fato eles devem ser interpretados. Por favor, não tomem apenas esses exemplos, lembre que eles são exemplos. Aqui, esses exemplos contêm princípios que nós podemos aplicar a várias outras questões, a vários outros problemas, a várias outras situações. E hoje, o assunto que nós queremos considerar é exatamente o ensino de Jesus sobre os juramentos. Esse é o assunto que temos aqui para considerarmos hoje à noite. O ensino de Jesus sobre essa prática de jurar, o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre os juramentos. E mais uma vez eu vou tratar desse assunto, abordar esse assunto, da mesma maneira que fiz no domingo passado, isto é, considerando primeiro o ensino do Antigo Testamento, depois considerando o ensino dos escribas e dos fariseus, e finalmente considerando o ensino do Senhor Jesus sobre este assunto. A boa parte dos comentários e das exposições bíblicas sobre essa passagem adota esse esquema, essa abordagem. Eu penso que, de fato, é a melhor abordagem, melhor maneira de abordar, de procurarmos compreender o ensino dessa passagem, procurando entender qual era, de fato, o ensino do Antigo Testamento, qual é o ensino do Antigo Testamento sobre esse assunto, qual era o ensino dos fariseus, dos escribas e dos fariseus, das tradições judaicas antigas sobre o assunto, e, finalmente, qual é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Com relação ao ensino do Antigo Testamento, eu quero de imediato lembrar aos irmãos que Jesus não está aqui contradizendo o ensino do Antigo Testamento, de forma alguma, de maneira nenhuma. O que Jesus está contradizendo aqui, contrastando aqui, é exatamente a tradição judaica, é o ensino dos escribas e dos fariseus, é a deturpação, a perversão com que eles abordavam e consideravam o ensino do Antigo Testamento. A passagem que eu pedi que o presbítero Jonas lesse, nos versículos 17 até o versículo 20, elas contêm exatamente esses princípios, e elas deixam absolutamente claro que nós não podemos entender esses contrastes como se Jesus estivesse contrastando aqui, ao mencionar o que foi dito, como se ele estivesse se referindo ao ensino do Antigo Testamento. Se Jesus quisesse contrastar o seu ensino com o ensino do Antigo Testamento, ele jamais teria precedido essas ilustrações, esses exemplos, dos princípios que ele menciona aqui, especialmente nos versículos 17, 18 e 20, quando ele deixou claro: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, se nós queremos compreender de fato o significado e aplicações legítimas dessa passagem, nós devemos levar em consideração o contexto em que essa passagem se encontra, exatamente esse contexto aqui, esses princípios que Jesus estabeleceu, essa sua declaração, essas afirmações de que ele não veio para
destruir a lei, para contradizer a lei, não veio para revogar a lei, para abrogar o ensino do Antigo Testamento, ele veio exatamente para cumprir esse ensino em toda a sua plenitude, em todo o seu significado. O ensino do Antigo Testamento com relação a esse tema, os juramentos, encontra-se distribuído em várias porções bíblicas, em várias passagens bíblicas. Eu apenas selecionei algumas delas representativas e desejo ler rapidamente com os irmãos, para que os irmãos relembrem e tenham consciência de qual era o ensino bíblico sobre, o ensino do Antigo Testamento sobre esse assunto. Uma dessas passagens eu já li e encontra-se exatamente em Êxodo, dos 10 Mandamentos, no capítulo 20, no versículo de número 7, onde nós lemos há pouco que não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, logo o terceiro mandamento, após o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura, o Senhor Deus se apressa logo a estabelecer esse terceiro mandamento, segundo o qual o seu nome, que é santo e que representa o seu ser e a sua pessoa, deve ser mencionado e deve ser tomado com toda a consideração, jamais com leviandade, jamais de forma vã ou despropositada, porque isso representa irreverência, desconsideração para com o próprio possuidor desse nome, ou seja, para com o próprio Senhor justo, santo e todo-poderoso. Outra passagem significativa para compreendermos o ensino do Antigo Testamento sobre esse assunto encontra-se ainda em Êxodo, pouco adiante, no capítulo 22, irmãos podem acompanhar, nos versículos 10 a 12. Nesses versículos, Êxodo 22, de 10 a 12, nós lemos assim: se alguém der ao seu próximo aguardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á o seu dono. Nessa passagem, nós lemos que se alguém ficasse como fiel depositário, ou como tivesse a guarda de uma propriedade, de um bem, de um animal do próximo, e sem que ninguém visse aquele bem fosse perdido, alguma coisa assim, então seria legítimo que essa pessoa jurasse, mesmo solenemente, que não havia, como diz o texto, metido a mão, ou se apropriado indevidamente do bem daquele que lhe havia sido confiado por terceiros. E, portanto, nós somos ensinados aqui que era perfeitamente legítimo o juramento, conforme ensinado em casos como esse aqui, sérios, graves, em que a verdade deveria ser estabelecida solenemente e Deus seria chamado como testemunha da veracidade de algum fato ou de alguma declaração ou asseveração. Outra passagem importante, um pouco adiante, encontra-se no livro de Levíticos. Levítico, capítulo 19, também os versículos 11 e 12. Observe bem, irmãos, o ensino do Antigo Testamento sobre esse assunto. Nesses versos nós lemos assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo,
nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Aqui não é questionada a legitimidade do juramento, mas é enfatizado que quando, em ocasião necessária, alguém fosse chamado a jurar, a chamar a Deus como testemunha da veracidade das suas ações ou das suas palavras, que não deveria jurar de forma alguma falso em nome de Deus. Pois se assim fizesse, estaria profanando o nome do Senhor, e aqui as pessoas são lembradas de que Deus é Senhor absoluto sobre o céu, sobre a terra. E as consequências certamente viriam, como somos advertidos lá no 3º mandamento. Um pouco adiante, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, no verso de número 13, vou ler o verso 13 e o verso 14, encontramos outra passagem importante para compreendermos o ensino do Antigo Testamento sobre o nosso assunto, sobre o nosso tema. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Verso 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mais uma vez, vemos que os juramentos eram legítimos no Antigo Testamento. Aqui não há uma ordem para que se jure por qualquer coisa, mas que era legítimo jurar e que os juramentos não poderiam ser feitos em outros nomes, mas deveriam ser feitos sempre em nome de Deus. O Deus verdadeiro é que deveria ser chamado como testemunha da veracidade, da conduta, das ações, das declarações, das palavras que estivessem sendo objeto de controvérsia, para que elas fossem definitivamente resolvidas e solucionadas. E a última passagem que desejo ler com os irmãos encontra-se no livro de Salmos, o Salmo de número 15. Esse Salmo tem apenas 5 versículos, vou ler do verso 15, do verso 1 até o versículo 4, Salmo 15, onde nós lemos assim, neste Salmo de Davi: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Isto é, dentre aqueles que habitarão no tabernáculo do Senhor, aqueles que habitarão no seu santo monte, o salmista menciona aqueles que de coração falam a verdade e aqueles que, ainda que isso represente um dano próprio, pessoal, para a sua vida, que perca alguma coisa com isso, não quebra os seus juramentos e os seus votos feitos diante de Deus. Então, meus irmãos, essas são algumas das passagens que certamente representam o ensino do Antigo Testamento sobre esse tema. E penso que, à luz dessas passagens e outras, mas particularmente dessas passagens, podemos resumir o ensino do Antigo Testamento sobre juramentos com as seguintes 3 proposições. Primeiro, o juramento é lícito e deve ser feito apenas em nome de Deus. Não em nome de deuses, não em nome de coisas e outros nomes, mas deve ser feito sempre em nome de Deus. E era alguma coisa absolutamente lícita, com o fim
de dirimir alguma dúvida em questões sérias e assim estabelecer plenamente a verdade quando Deus era chamado como testemunha da veracidade de uma conduta, de uma ação ou de uma declaração. Segundo, não se deve jurar por motivos triviais, mas apenas em questões sérias para pôr fim às controvérsias. Vemos isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, passagem que lemos, terceiro mandamento, quando nós somos admoestados a não proferir o nome do nosso Deus em vão, a não mencionar o nome do Senhor sem necessidade, e muito menos por qualquer trivialidade, por qualquer tolice, por qualquer bobagem, tomar a iniciativa de chamar a Deus como testemunha e jurar e assim tomar, na realidade, o nome do nosso Deus em vão. Então devemos jurar por motivos triviais, conforme o ensino do Antigo Testamento. E a terceira proposição que podemos extrair dessas passagens do Antigo Testamento é que os juramentos devem ser sinceros, eles devem ser honestos e devem ser cumpridos, ainda que isso represente um dano, uma perda para nós. Devemos cumprir os nossos votos e devemos jurar com veracidade, com fidelidade, não quebrando os nossos juramentos ou os nossos votos diante do Senhor. Penso que essas e as outras passagens bíblicas que mencionam os juramentos na Bíblia, no Antigo Testamento, podem ser resumidas com essas declarações. O juramento é lícito e deve ser feito em nome de Deus. Não devemos jurar por motivos triviais, mas apenas por questões sérias, como as que aqui vemos ilustradas no Antigo Testamento, para pôr fim a controvérsias. E os juramentos devem ser sinceros, devem ser honestos e devem ser cumpridos, porque Deus é testemunha e com o juramento nós estamos chamando a Deus solenemente para que Ele seja testemunha da nossa conduta, das nossas ações e das nossas palavras. Com relação ao ensino dos escribas e dos fariseus, vemos com essa ilustração que Jesus oferece, mais uma vez, o mesmo tipo de maneira através da qual eles deturpavam, eles corrompiam o ensino das Escrituras, o ensino do Antigo Testamento, e utilizavam esses ensinos de maneira desvirtuada daquele que era o propósito real, verdadeiro desses ensinos. Pela maneira como os fariseus, escribas e fariseus, abordavam essa questão, e vemos isso pela maneira como Jesus contesta aqui, quando ele diz, também ouvistes o que foi dito. Lembra os irmãos, Jesus não está tratando aqui do ensino do Antigo Testamento. Seria um absurdo pensar que ele disse que não veio contradizer e logo adiante ele começar a contradizer o ensino do Antigo Testamento. Chama a atenção dos irmãos também para o fato que aqui não lemos está escrito, ouvistes o que foi escrito, não. Mas Jesus está sempre dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos, se referindo à tradição oral muito conhecida e muito forte no povo de Israel. É isso que Jesus está, na realidade, é a isso que ele está se contrapondo. E vemos que o ensino dos escribas, e podemos dizer que o ensino dos escribas e dos fariseus com relação a esse assunto, ele, mais uma vez, restringe, na realidade, o significado da vontade de Deus revelada no Antigo Testamento, da lei de Deus no Antigo Testamento. E, no caso aqui, restringe de duas maneiras, chama a atenção dos irmãos. Restringe, primeiro, apenas ao perjúrio, isto é, ao juramento falso, como se o ensino
Deus, da lei de Deus no Antigo Testamento, com relação a esse assunto, significasse ou condenasse apenas o perjúrio, condenasse apenas que uma pessoa não jurasse de forma falsa ou de forma mentirosa. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos. E ao ensinarem esse tipo de coisa, eles na realidade, como tem chamado a atenção dos irmãos, estavam errando não tanto pelo que eles afirmavam, mas pelo que eles deixam de afirmar nos seus ensinos. E ao assim fazerem, eles estavam restringindo o ensino bíblico acerca de juramento apenas ao perjúrio, como se uma pessoa pudesse jurar à vontade pelas razões mais triviais, desde que ele não cometesse perjúrio, então estava tudo bem. Então a pessoa podia jurar por isso, por aquilo, e estaria tudo bem, desde que ele não quebrasse os seus juramentos, desde que eles estivessem falando a verdade. E aqui, portanto, eles restringem a vontade de Deus, revelada na sua lei, nos ensinos de Moisés no Antigo Testamento, e em outros ensinos também, em outros livros também, restringindo a quebra do ensino da vontade de Deus com relação a esse assunto, apenas ao perjúrio, isto é, ao juramento falso. A outra restrição que eles faziam no seu ensino era no sentido de que apenas os juramentos em nome de Deus, ou os juramentos por algumas coisas que, de uma maneira ou outra, de forma muito pouco sábia, na realidade tola, eles escolhiam, selecionavam, obrigavam de fato a pessoa ao cumprimento. Ou seja, se jurar em nome de Deus, ou de algumas outras coisas, então teria que ser cumprido. Mas se jurasse por outra coisa, outro nome, então não era tão importante assim e podia ser quebrado, e aí então não havia necessidade do cumprimento. E aí é contra isso que Jesus se opõe aqui nos versículos 34 até o versículo 36. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurei, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Em outra passagem, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus deixa mais claro ainda qual era a conduta dos escribas e dos fariseus com relação a essa questão do juramento, quando eles então, falaciosamente, eles juravam por outras coisas, para que então não ficassem obrigados a cumprir os seus votos e os seus juramentos. A partir do versículo 16, entre os famosos ais que Jesus estabelece ali contra os escribas e fariseus hipócritas, versículo 13, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ele diz, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, não tem muita importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha o que eles faziam com a lei de Deus. E Jesus diz, insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E continua, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, então pode quebrar o juramento, não tem importância. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, aí então fica obrigado pelo que jurou. Cegos de Jesus, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E Jesus acrescenta mais ainda, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele
que no trono está sentado. Então, com base nessa passagem que estamos considerando, capítulo 5, versos 33, especialmente os versos 34 e 36, e também essa seção que acabei de ler no capítulo 23 de Mateus, fica claro que os escribas e os fariseus, isto é, a tradição judaica, eles haviam deturpado o ensino bíblico do Antigo Testamento com relação ao juramento. E ao invés de chamarem a Deus como testemunha, como somos ensinados, como foi prescrito nas passagens que nós lemos, como por exemplo em Deuteronômio 6, e jurarem de fato em nome de Deus, quando fossem questões graves e sérias que de fato justificassem um juramento, eles adotavam vários outros nomes e chamavam como outras coisas como testemunha no juramento. E Jerusalém, eu juro por Jerusalém, eu juro pelos céus, eu juro pelo altar. E aí então criaram uma série de regras e normas ali intrincadas, apenas para se desvencilharem do compromisso estabelecido no juramento. De tal maneira que parecia que eles estavam jurando, mas não valia, porque eles estavam jurando por coisas que não obrigavam, na realidade, o cumprimento. Então, em resumo, meus irmãos, eles restringiam indevidamente o ensino do Antigo Testamento sobre o juramento ao perjúrio e aos juramentos que fossem realizados em nome de Deus. E ao assim fazerem, eles estavam abrindo as portas para juramentos por motivos fúteis, irrelevantes e por outras coisas, juramentos por outras coisas e outros nomes, que na realidade não obrigavam o cumprimento daqueles que estavam juntando. Eu não sei como é hoje em dia, mas quando eu era mais novo, algum tempo atrás, né, existia um tipo de coisa que se fazia que era mais ou menos isso, talvez o irmão lembre, né? Eu juro, aí trançava o dedo. Não sei se ainda existe isso hoje ou não, mas trançar o dedo significava, eu estou jurando, mas não está valendo. O mais velho, pelo menos, lembra disso, se a coisa não existe. Mas parece que ainda existe hoje não, hoje sim, pelo que eu vi a Larissa ali balançar a cabeça, parece que existe. Quer dizer, é a mesma coisa que eu juro pelo altar, ou então eu juro por aquilo, porque a intenção era enganar, era dizer, era fazer parecer que era a realidade, mas na realidade o dedo estava trançado, não era a realidade não, né? Como se um dedo trançado pudesse invalidar, ou jurar por isso, por aquilo ou por aquilo outro, pudesse justificar a falta de fidelidade, o engano, a mentira, o dolo, coisas dessa natureza. Os irmãos percebem, talvez, assim, o que é que eles faziam com o ensino verdadeiro e antigo e real do Antigo Testamento, legítimo do Antigo Testamento sobre o assunto, segundo o qual o juramento era lícito, mas deveria ser feito apenas em nome de Deus, não se deveria jurar por motivos fúteis e triviais, mas apenas em questões seríssimas para estabelecer definitivamente uma controvérsia, chamando a Deus como testemunha, e que os juramentos deveriam ser honestos, sinceros, leais, fiéis, verdadeiros, e não com dolo, com engano e com subterfúgio, na realidade, para se evadir do cumprimento de uma promessa ou da realidade, da veracidade de um juramento. Isso com relação ao ensino dos fariseus. Mas vamos ver finalmente, irmãos, qual o ensino de Jesus sobre esse assunto. À primeira vista, pode parecer que Jesus estaria aqui proibindo terminantemente qualquer tipo de juramento. E, na realidade, há alguns grupos religiosos, como, por exemplo, a Sociedade dos Irmãos, mais conhecidos como os Quakers, né? Não sei como seria em português, os Quakers, que pensam assim. E não admitem jurar de modo algum, e se forem convocados a um tribunal e tiverem que jurar, eles não vão jurar com base nessas palavras de Jesus. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, então não vou jurar em condição alguma ou de maneira alguma.
Mas essa não é uma posição fundamentada numa boa hermenêutica. Não é uma boa posição fundamentada numa boa hermenêutica, porque não observa uma regra hermenêutica muito salutar. A Escritura jamais contradiz a Escritura. E uma passagem bíblica em que tiver alguma dúvida, ela deve ser interpretada à luz do ensino bíblico geral, porque as Escrituras não contradizem as Escrituras. E, ademais, um texto bíblico deve ser lido de acordo com o seu contexto. E o contexto em que essa passagem se encontra, como uma das 6 ilustrações, dos 6 contrastes que Jesus apresenta, exatamente para contrastar o ensino, se opor ao ensino dos escribas e dos fariseus sobre esse assunto, deixa claro, versículo 17 e 18, que eu já li há pouco, que Jesus não veio para revogar o ensino do Antigo Testamento, ele veio para cumprir o ensino do Novo Testamento. Por isso não teria nenhum cabimento, após Jesus dizer isso, ele exatamente vir destruir e quebrar e revogar o ensino claro do Antigo Testamento, que nós acabamos de ver, que na realidade autorizava e permitia, sim, o juramento por questões sérias, em questões graves, questões sérias, e condenava, isso sim, o juramento por questões triviais, por questões fúteis. Outros entendem que esse ensino de Jesus aqui só autorizaria, ou só haveria uma exceção, que seria quando nós somos convocados para tribunais. E então, nesse caso, nós estaríamos obrigados a jurar, e nesse caso seria legítimo jurarmos. Mas, meus irmãos, as passagens que nós já lemos no Antigo Testamento, e outras que eu vou ler agora, deixam absolutamente claro que os quakers estão errados, e que estão errados também aqueles que pensam que nós só podemos jurar em tribunais. Na realidade, o ensino bíblico como um todo deixa claro que os extremos estão errados. Nós nem podemos jurar por qualquer coisa, tomando o nome de Deus em vão, e Jesus está condenando exatamente isso aqui. E também não somos obrigados a jurar de forma alguma, que não podemos jamais jurar em alguns casos. Porque então, se assim fosse, nós estaríamos contrariando, na realidade, os exemplos bíblicos que nós encontramos. Há vários exemplos de juramentos legítimos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou chamar a atenção dos irmãos para ilustrar esse fato, já que é controvertido, e procurar deixar essa doutrina, o ensino bíblico sobre esse assunto, o mais claro possível, demonstrando qual é o ensino bíblico sobre ele. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis, no capítulo 21, nos versículos 23 e 24, podemos ler desde o versículo 22, veremos que Abraão, em consonância com as passagens bíblicas gerais que nós já lemos aqui no Antigo Testamento, ele jurou sem problema algum. Ele foi pedido que, numa ocasião séria, numa questão séria, ele jurasse, e ele jurou. Verso 22 do capítulo 21, Gênesis 21, 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Versículo 24, respondeu Abraão: eu juro. E não há nada que indique que Abraão tenha procedido de forma indevida
quando aqueceu a essa solicitação numa questão séria e, de fato, chamou a Deus por testemunha e jurou por Deus que ele iria usar de bondade e de misericórdia para com Abimeleque, e ficou assim como eles tinham usado de misericórdia para com ele. Um pouco adiante, no capítulo 24 do livro de Gênesis, nos versículos 8 e 9, é Abraão, por sua vez, que pede que o seu servo jure. Logo no início do capítulo 24, nós lemos que era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor o havia abençoado. E no versículo 2, que Abraão chamou um dos seus servos mais antigos, que governava todos os seus bens, toda a sua casa, para que ele colocasse, como era o costume, a sua mão debaixo da sua coxa, para que ele então jurasse pelo Senhor Deus, do céu e da terra, que não tomaria esposa para o seu filho dentre as filhas dos cananeus. E um pouco adiante, nos versículos 8 e 9, nós lemos a objeção do servo de Abraão: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para casa meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Um exemplo da prática bíblica, sem nenhum problema, em caso grave, em caso sério, envolvia a continuidade do povo de Israel, dentro da linhagem do povo de Israel, e aquela tarefa séria, importante, que Abraão havia confiado ao seu servo, para que ele fosse, e então escolhesse ali uma mulher dentro da sua terra, da sua parentela, para o seu filho Isaque, e então que ele não tomasse uma mulher que não fosse dentro da sua parentela. E assim foi feito, aquele servo jurou. Seriam esses casos excepcionais? Não. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo de número 47, os irmãos podem observar, nós temos um outro episódio de juramentos legítimos mencionados no Antigo Testamento. No capítulo 47, podemos ler apenas os versos 29 até o versículo 31, nós lemos assim: aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, ou seja, de Jacó, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Porém que eu jaza, ou seja, que eu seja enterrado com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Não bastava para Jacó. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Mais um episódio de juramento legítimo, apropriado, por questões sérias, questões graves, em que queria se deixar perfeitamente determinada a verdade, um propósito, e isso foi feito em nome de Deus, como sempre era feito, de maneira grave, solene, séria, e nenhum problema nisso. No Novo Testamento, alguém poderia pensar: bom, mas esse era o Antigo Testamento e estaria sendo agora revogado por Jesus, no Novo Testamento não seria mais legítimos juramentos. Mas não é assim. Há várias passagens em que nós encontramos pessoas jurando no Novo Testamento, sem problema algum, entre os quais o apóstolo Paulo. Eu separei apenas dois exemplos do apóstolo Paulo. Um se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23. Quando Paulo diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha. Isso era o equivalente a um juramento, esses termos, essas expressões. Tomar a Deus por testemunha era equivalente a dizer: eu juro por Deus. Tomo a Deus por testemunha
de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Os irmãos sabem bem o contexto. Paulo havia prometido que iria voltar a Corinto, havia demorado, estavam julgando que ele era uma pessoa de palavra dúbia, e ele diz: olha, eu chamo a Deus por testemunho, eu juro por Deus que se eu não voltei ainda foi porque eu quis poupar vocês, porque vocês têm feito tanta tolice, tanta besteira, que quando eu chegar aí, ao invés de ser um encontro alegre, como deveria ser, não vai ser bom. Então, eu estou dando tempo para as coisas se resolverem, através de carta, para não me encontrar novamente com vocês em tristeza. E tomo a Deus por testemunho, eu juro por Deus que essa foi a razão, não outro motivo espúrio, que não me permitiu ir ainda ter com vocês. Outro exemplo encontra-se, de Paulo ainda, encontra-se na sua carta, no final da sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 27. No finalzinho da sua carta, no penúltimo versículo, ele diz assim: conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A expressão não significa outra coisa senão: eu peço que vocês jurem pelo Senhor que essa carta vai ser lida perante todos os irmãos. Mais uma vez, utilizando esse expediente legítimo do juramento em questões graves e sérias, não apenas em tribunais, mas questões graves e sérias, para que ficasse estabelecido um propósito, uma verdade, no caso aqui, a leitura pública da sua carta, diante de todos os irmãos. Uma outra passagem ainda, irmão, no Novo Testamento, é uma passagem importante, e que se encontra em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 13, capítulo 6, versículos 13 até o versículo 17. Vejam só, aqui nós vemos que tão legítimo é o juramento, que não apenas Abraão, ou Jacó, ou Paulo, mas o próprio Deus jurou. Há várias referências a Deus jurando. E como ele não tem ninguém superior para jurar, e o juramento não seria devido mesmo a outro nome, ele jura por si próprio. Nesses versículos nós lemos assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Essa passagem não apenas indica o propósito legítimo do juramento, que é por fim a uma contenda séria, mas faz referência ao fato de que Deus jurou. E realmente, meus irmãos, se os irmãos forem ler em Gênesis, no capítulo 22, eu sei que essas leituras acabam tornando a mensagem um pouco cansativa, mas penso que são importantes para dirimirmos de fato essas questões e podermos compreender qual é o ensino bíblico sobre esse assunto. No livro de Gênesis, no capítulo 22, nos versículos 15 e 16, nós lemos assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, nessa referência, e os irmãos, se quiserem verificar depois, Isaías, capítulo 45, versículo 23, e há outras referências também, nós encontramos o próprio Senhor Deus jurando, utilizando-se desse recurso, desse expediente, para estabelecer definitivamente a verdade, a veracidade da sua lealdade, dos seus propósitos,
Não que houvesse em Deus qualquer possibilidade de mentira ou de deslealdade, mas para estabelecer solenemente, definitivamente uma promessa, uma verdade, um voto. Então, nós encontramos também no Antigo Testamento passagens como essa, e no Novo Testamento passagens como essas, em que os juramentos são legítimos, como as que nós acabamos de ver. Portanto, meus irmãos, o ensino de Jesus, na passagem que nós estamos considerando, deve ser compreendido à luz do ensino do Antigo Testamento. Essa é uma sadia hermenêutica, princípio sadio de interpretação bíblica. Deve ser compreendido à luz do ensino geral do Novo Testamento, como nós vimos aqui, e deve ser compreendido de forma especial à luz da própria declaração de Jesus, nos versículos que lemos já várias vezes, no capítulo 5 de Mateus, versos 17, 18 e 20, onde ele declara que não veio para anular, não veio para revogar a lei ou os profetas, mas veio para cumprir, e que nada passaria da lei até que tudo se cumprisse. Então, à luz do ensino do Antigo Testamento, à luz do ensino do Novo Testamento, e à luz desses princípios que Jesus estabelece antes dessas ilustrações e dessa passagem que nós estamos considerando, podemos resumir também o ensino de Jesus nas seguintes proposições. Primeira, certamente, Jesus condena o perjúrio e a mentira, a desonestidade. E nisso, certamente, ele concordava com os escribas, com os fariseus, porque nisso eles concordavam com o Antigo Testamento. Na realidade, Jesus ensina que, independentemente de juramentos, independentemente de ocasiões necessárias em que somos convocados a chamar a Deus como testemunha da veracidade das nossas palavras, as nossas palavras devem ser sempre sim, sim, não, não. Não precisamos, por qualquer trivialidade, usar em vão o nome de Deus e jurar em seu nome por qualquer tolice, por qualquer bobagem, seja a nossa palavra sim, sim e não, não. O que dissermos é verdadeiro e não precisamos estar jurando por qualquer trivialidade, por qualquer bobagem, por qualquer coisa, chamando a Deus como testemunha. Isso seria quebrar o terceiro mandamento, seria tomar o nome de Deus em vão, e Deus não tem por inocente aqueles que tomam o nome de Deus, o seu nome em vão. Então, certamente, o ensino de Jesus aqui é que ele condena o perjúrio, condena a mentira, condena a desonestidade, e nisso ele concorda com os escribas e com os fariseus. Apenas acrescenta que não é necessário ficar jurando por qualquer motivo, seja a nossa palavra conhecida como fidedigna, como fiel, como honesta, como leal, e não precisamos, portanto, quebrar o terceiro mandamento e ficar jurando à toa, usando o nome de Deus em vão. Seja a nossa palavra sim e é sim, não e é não, não precisando, portanto, ensinando aqui Jesus, portanto, a necessidade de sermos honestos, de sermos verídicos, de sermos verdadeiros, de sermos confiáveis, independentemente de estarmos chamando a todo momento, a todo tempo, a Deus como testemunha das nossas ações. A segunda proposição é que Jesus aqui condena certamente os juramentos por motivos triviais. Os juramentos só se justificam em ocasiões especiais, quando são realmente necessários. Não somente em tribunais, mas quando realmente necessário, uma questão séria, uma questão grave, em que quer se estabelecer solenemente a verdade, então, nesse caso, seria legítimo chamar a Deus como testemunha da veracidade das nossas ações. E Jesus aqui, finalmente, proíbe juramentos em nome de outros, ou de outras coisas, que não o nome de Deus. Ele condena aqui todo o subterfúgio, toda tentativa de escapar ao cumprimento da fidelidade das nossas palavras e dos nossos juramentos, seja jurando
pelos céus, seja jurando por Jerusalém, seja trançando os dedos, seja lá como for, Jesus aqui está condenando qualquer tipo de subterfúgio, qualquer tipo de dolo, de intenção de não ser verdadeiro, não ser fiéis, não sermos leais. O cidadão do reino, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa veracidade tem que ir muito acima daquela falsa lealdade e fidelidade e veracidade dos escribas e dos fariseus, que usavam desses subterfúgios para fugir ao cumprimento das suas palavras, obrigações das suas palavras. Essa, meus irmãos, é a interpretação protestante padrão. Durante esses estudos eu consultei certamente mais de uma dúzia de comentários, de dicionários teológicos e bíblicos, e nenhum deles apresenta interpretação diferente dessa que nós estivemos apresentando aqui para os irmãos. Sejam escritos reformados antigos, como Calvino, como os dos puritanos, sejam autores protestantes ou evangélicos mais contemporâneos, como, por exemplo, Hendrickson, Pink, MacArthur e tantos outros, todos concordam que essa interpretação adequada à luz do ensino bíblico como um todo, porque essa é uma hermenêutica sadia, uma exegese sadia, que não tira o texto do contexto imediato e muito menos do contexto canônico como um todo, da Bíblia como um todo. E penso que, mais uma vez, talvez a melhor síntese do ensino reformado acerca dos juramentos encontra-se oficialmente na nossa Confissão de Fé. O capítulo 22 da nossa Confissão de Fé é todo ele dedicado a juramentos legais e aos votos. Esse é o título do capítulo 22 da nossa Confissão de Fé. E os 4 primeiros parágrafos desse capítulo da nossa Confissão de Fé trata exatamente dos juramentos nos seguintes termos. Eu vou ler rapidamente apenas para relembrar os irmãos e assim sintetizar e sistematizar o ensino reformado presbiteriano, especificamente, sobre essa questão de juramentos, para que os irmãos não pensem que a interpretação que nós estamos oferecendo aos irmãos é particular, é pessoal, é nossa. No parágrafo 1º nós lemos assim: o juramento legal é uma parte do culto religioso, porque nós estamos chamando a Deus por testemunha. E toda vez que nós chamamos a Deus por testemunha, é como se nós estivéssemos cultuando a Deus. É um ato religioso. É um elemento extraordinário de culto, excepcional de culto. Por isso, nós juramos quando, por exemplo, recebemos alguém por batismo e profissão de fé. A pessoa tem que fazer promessas, tem que estar, em outras palavras, jurando. Ou quando alguém é ordenado ao ministério sagrado, ele também faz promessas aqui diante de Deus, ele está jurando publicamente. Isso é considerado por nós como sendo praticamente um elemento de culto. O juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. Não me resta tempo para comentar. Parágrafo 2º. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo e santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente, por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto no Novo Testamento, quanto sob o Velho, o juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Parágrafo 3º. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser verdade.
Ninguém deve obrigar-se por juramento a qualquer coisa que seja ou que acredite. Ninguém deve obrigar-se por juramento a qualquer coisa que seja ou acredite ser boa e justa e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. E o parágrafo 4º, o juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental, não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com reverência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura, e não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou a infiéis. Dessa maneira, nesses parágrafos, a nossa confissão de fé resume de maneira clara o ensino bíblico sobre juramento, interpretando as palavras de Jesus aqui, não no sentido totalmente abrangente, como se ele estivesse proibindo absolutamente toda e qualquer espécie de juramento e condenando, como se dizendo que todo e qualquer tipo e espécie de juramento vem do maligno, porque aí teríamos uma interpretação absurda que atribuiria o juramento do próprio Deus como sendo procedente do maligno, que ele mesmo se submete a juramento. Então, na realidade, essas palavras condenam os juramentos triviais, sem razão, sem motivo, condenam o jurar falsamente e condenam jurar em qualquer outro nome que não o nome de Deus, em ocasiões sérias, necessárias, legítimas e de modo reverente e temente a Deus. Como reverente e temente a Deus devem ser as nossas orações, devem ser os nossos louvores, devem ser os nossos qualquer outro elemento de culto. Quero concluir, irmãos, tem que ser breve, que o nosso tempo vai avançando, apenas chamando a atenção dos irmãos para aquilo que nós estivemos considerando aqui. O juramento é um ato solene, quando em ocasiões necessárias, a fim de estabelecer a verdade e dirimir toda a controvérsia, nós chamamos com reverência a Deus como testemunha da veracidade, da nossa veracidade e da nossa sinceridade. Mas é preciso ter cuidado para não tomarmos o nome de Deus em vão. Não devemos jurar por motivos triviais, nem jurar por qualquer outro nome ou coisa, a não ser o nome de Deus. E devemos lembrar que Deus não tomará por inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. Em qualquer condição, o povo de Deus é chamado à verdade, é convocado à fidelidade, à lealdade, sem subterfúgios, sem dedos trançados, sem intenção de iludir, de ludibriar ou de enganar, mas sermos verdadeiros, sendo a nossa palavra sempre sim, sim e não, não, independentemente de juramentos. Não precisamos estar chamando o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, em juramentos a todo momento, a todo instante, por coisas triviais. A nossa palavra deve ser conhecida como sim é sim, não é não, sem necessidade de tomarmos indevidamente, ilegitimamente, o nome do nosso Deus em vão. E lembra os irmãos que esse ensino de Jesus sobre juramento e da Bíblia toda se aplica não apenas a tribunais, mas se aplica à nossa pública profissão de fé. Quando alguém é recebido publicamente, ele professa publicamente e chama a Deus por testemunha da veracidade dos seus propósitos e da sua determinação. Chamo a atenção dos irmãos para que esse ensino se aplica às promessas que são feitas aqui quando alguém é recebido como membro da igreja, para não descumprirmos, quebrarmos esses juramentos, essas promessas, esses votos que são feitos aqui. Se referem também às promessas ministeriais. Quando um ministro é recebido como ministro do Evangelho, ele é ordenado, ele promete solenemente
diante de Deus e diante das pessoas, fidelidade, lealdade à palavra de Deus e uma série de outras promessas que precisam ser observadas e cumpridas. E lembra os irmãos que isso se aplica também aos votos de casamento. Quando o marido e mulher se unem por matrimônio e juram diante de Deus e prometem diante de Deus ser fiéis um ao outro na saúde, na doença, em qualquer circunstância, e que nós não devemos quebrar os nossos votos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que seja a nossa palavra sim, sim, e não, não, diante dos homens. Porque o que passa disso e se torna leviandade, não vem de Deus, vem do pai da mentira, vem do diabo.